Você já pensou em aplicar a estratégia Disney no seu emagrecimento? Você não sabe nem do que eu tô falando? Calma, que eu vou te explicar. Eu sou Ingrid Ferreira, eu sou nutricionista e eu adoro estudar a parte comportamental do ser humano porque eu sei que não é fácil receber um plano alimentar, receber um plano de treino e simplesmente fazer. Mas sabe por que pode não estar sendo fácil para você? Porque você não tem uma estratégia, um método, um plano de ação para o seu emagrecimento. Plano de ação, gente, não é somente para empresa, não, tá? Nós somos muito habituados a ouvir isso em empresas. Qual o seu plano de ação? Mas tem que ter um plano de ação também para o emagrecimento. E eu vou te dar um plano de ação baseado na estratégia Disney. Essa estratégia ela é baseada em 3 fases. A fase do sonhador, que ela fala sobre querer fazer, a fase do realista e a fase do crítico. Nessas fases, existem várias perguntas que você pode se fazer durante o seu plano de ação. Eu vou dar um exemplo de cada pergunta, para ficar mais claro sobre como você vai aplicar no seu emagrecimento. Na primeira fase, a fase do querer, que é a fase do sonhador, né, que é o sobre como querer, você vai se perguntar quais são os ganhos e vantagens no seu processo de emagrecimento. Em fazer uma dieta, em ir para academia, em seguir o plano alimentar da sua nutricionista, do seu nutricionista, em fazer exercícios. Quais são os ganhos e vantagens? Porque a gente só olha a parte ruim, né? Ficar cansada, ficar suada, eu tenho preguiça e aquilo. Mas se você substituir esses pensamentos por ganhos, quais são os ganhos e vantagens, escreve, gente. Quando a gente escreve, o nosso cérebro ele entende melhor, porque é aprendizado, escrita é aprendizado. Coloca um plano de ação e emagrecimento. Primeira fase, fase do sonhador, que é a fase do querer. Quais os planos e vantagens que eu vou ter durante o meu processo de emagrecimento, ou no meu processo de emagrecimento, ou ao final do meu processo de emagrecimento. Se visualize já longe, na sua meta já alcançada. A segunda fase é a fase do realista, que é a fase sobre como fazer. Nessa fase, você pode se perguntar o que eu posso fazer, como eu devo fazer. No seu processo de emagrecimento, como você vai poder fazer? Ok, eu já tenho os ganhos e vantagens. Os meus ganhos e vantagens, sei lá, é ter autoestima, recuperar a saúde, é me sentir bem. Esses são os meus ganhos e vantagens. Como eu vou fazer para ter tudo isso? Indo para academia, praticando um esporte que eu gosto, seguindo o plano alimentar, fazendo receitas que me apetecem mais. Sobre como fazer. Desenhe um plano de ação sobre como fazer. Eu estou muito cansada para ir para academia. Muda de horário. Não consigo seguir o plano alimentar. Marmita no final de semana. Por quê? Aí você vai pensar, mas está pesado. Mas tudo em decorrência dos ganhos e vantagens. Olhe para os seus ganhos e vantagens. E a segunda fase é a fase do crítico. É onde você vai pensar durante o seu plano de ação no emagrecimento. Terceira, desculpa. Você vai pensar o que pode dar errado. Me fala, o que pode dar errado no seu processo de emagrecimento? Sabe o que pode dar errado? Você não se levar a sério. É isso que pode dar errado. Utilize esse método Disney, essa estratégia Disney, esse plano de ação no seu emagrecimento para você fazer dar certo. Plano de ação não é somente na nossa vida profissional, não. É na vida pessoal, na vida para estudo, na vida para emagrecimento. Qualquer área da sua vida, faça um plano de ação. Faz esse plano de ação e me conta o que você achou.